Naquela noite, São Paulo estava diferente. O calor abafado de março deixava o ar pesado, e uma garoa fina caía sobre os telhados da Zona Leste, refletindo as luzes amareladas dos postes. Eram 23h47, quando o rádio da rota quebrou o silêncio no quartel da Avenida Tiradentes. QAP urgente, ocorrência com reféns em andamento, setor leste. Do outro lado da linha, a voz do operador soava trêmula, com o som de disparos ao fundo. Transportadora de valores atacada, múltiplos indivíduos armados, 2 seguranças feitos reféns. Em segundos, o pátio do batalhão se transformou em um redemoinho de coletes, armas e ordens rápidas. Homens acostumados com o perigo ajustavam capacetes, checavam munições e cruzavam olhares silenciosos. A linguagem de quem sabe que a noite pode não ter volta. O capitão Marcos Salles, comandante de equipe com mais de 10 anos de rua, subiu na viatura de comando e ligou o rádio. Todas as unidades rota disponíveis, atenção total. Zona Leste, perímetro industrial. Confirmem deslocamento. As sirenes começaram a ecoar pela cidade, azul e vermelho refletindo nas janelas fechadas. O ronco dos motores cruzando avenidas vazias. E a capital, acostumada ao caos, parou por um instante para ouvir o som metálico do dever em movimento. A rota estava indo para a guerra. Enquanto o comboio avançava pela Avenida do Estado, o capitão repetia as instruções pelo rádio. Sem ação precipitada, confirmar visual dos reféns, avaliar perímetro, vamos com calma. Mas o silêncio dentro das viaturas era denso. Cada policial sabia o que aquele chamado significava. Reféns, criminosos armados e um cenário que podia acabar mal em questão de segundos. No banco traseiro da viatura Alfa 12, o soldado Ribeiro apertava uma pequena medalha de São Jorge, presa no colete. Era um ritual. Toda vez que a sirene ligava, ele fazia o mesmo movimento. E no banco da frente, o motorista Cabo Nogueira ajustava os olhos no retrovisor. Ninguém vai morrer hoje, nem civil, nem policial, disse, quebrando o silêncio. Ribeiro não respondeu, apenas respirou fundo. A 00002, o comboio chegou à Rua do Gasômetro, onde a transportadora ficava. De longe dava para ver o clarão dos tiros iluminando o portão principal. Vidros quebrados. O som oco de rajadas ecoando pelos galpões. O capitão desceu da viatura e deu o comando seco. Equipe 01, lateral esquerda. Equipe 02, cobertura pelos fundos. Equipe 03, perímetro e reféns. A tropa se espalhou como uma sombra. Em segundos, as ruas ao redor foram bloqueadas. Os policiais se moviam em silêncio, comunicando-se apenas por gestos e olhares. O cheiro de pólvora tomava o ar. E em meio ao som dos rádios e dos passos pesados sobre o asfalto molhado, uma voz cortou o caos. Atenção! Um dos reféns está ferido. O comandante travou o olhar com o sargento responsável pelo avanço. Não havia tempo para hesitação. Entrar no galpão, agora. Os primeiros disparos vieram do interior do prédio, secos, curtos, certeiros. O som ricocheteava nas paredes de concreto. Dentro, o cenário era de guerra. Caixas reviradas, estilhaços de vidro, manchas de sangue no chão. Em um canto, um segurança ferido tentava se arrastar para trás de uma empilhadeira. Um dos homens da rota correu até ele, puxando-o para fora da linha de tiro. O ferimento não era grave, mas o pânico nos olhos dele dizia tudo. Eles têm fuzil e estão com um caminhão pronto para fugir. Do lado de fora, o capitão olhava o relógio. 0008. O tempo jogava contra eles. Foi nesse instante que o rádio chiou, trazendo uma informação que mudaria o rumo da operação. O grupo está dividido, metade dentro do galpão, metade fugindo pela Rua da Muca. Salles respirou fundo e respondeu com firmeza. Iniciar o cerco total. Ninguém entra, ninguém sai. Os rádios silenciaram por um segundo. E então, o som das luzes se apagando tomou o ar. A região inteira mergulhou na escuridão. Por um breve instante, a maior cidade do Brasil parou. E naquela pausa densa, só se ouvia o som da respiração dos policiais. A chuva começava a engrossar, pingando sobre os coletes e armas, como se o próprio céu entendesse que algo grande estava prestes a acontecer.
São Paulo estava em silêncio. Mas aquele tipo de silêncio sempre vem antes da tempestade. Dentro do galpão, a fumaça começava a baixar. O som dos tiros se transformava em ecos distantes. Mas os policiais da rota sabiam que ainda havia algo errado. O cheiro de terra úmida, o piso vibrando levemente sob os pés. E então, o sargento Moura percebeu. O chão escondia algo. Ele se ajoelhou, encostou o ouvido no concreto e ouviu um ruído abafado, como o de uma britadeira, mas mais ritmado. Era o som de um motor subterrâneo. E a poucos metros dali, entre caixas e tambores de óleo, encontraram uma tampa de ferro soldada no piso. Quando ela foi aberta, o ar quente subiu como um sopro do inferno. Um túnel, perfeitamente escavado, iluminado por lâmpadas presas nas laterais, com tubos de oxigênio e fiação elétrica. E o mais impressionante, o túnel levava direto ao cofre central do Banco do Estado, a quase 200 metros dali. O capitão Salles olhou o mapa de planta baixa e entendeu tudo. O grupo havia passado meses cavando aquele túnel, operando dentro de uma transportadora falsa, registrada em nome de uma empresa de fachada. Eles iam sair dali com milhões, sem disparar um tiro, mas um erro de comunicação antecipou o plano. E a rota chegou minutos antes do roubo final. Enquanto os policiais desciam com cautela, o ar se tornava pesado, abafado, quase sem oxigênio. E a poucos metros do fim do túnel, eles ouviram vozes. 3 homens conversando em tom apressado. Liga logo o compressor. A luz está piscando. Vai, eles já devem saber. E então, silêncio. Segundos depois, uma explosão. O túnel tremeu. A terra vibrou como se o chão estivesse desabando. Os policiais se jogaram no chão, protegendo os rostos. A fumaça e o calor tomaram conta de tudo. Quando o ar clareou, os homens que estavam no fim do túnel tinham desaparecido. Tudo o que restou foram pedaços de equipamentos queimados e uma mochila com dinheiro parcialmente derretido. A fuga, se é que houve uma, nunca foi explicada. Alguns acreditam que os criminosos morreram na explosão, outros que conseguiram escapar pelos canais de drenagem que levavam até o rio Tamanduateí. Mas uma coisa é certa, ninguém foi preso, e o dinheiro, ou o ouro que seria roubado naquela noite, nunca foi encontrado. A operação terminou às 03h47 da madrugada. E quando o sol nasceu sobre São Paulo, a cidade ainda estava em silêncio. As ruas pareciam carregar o peso do que aconteceu. Os policiais exaustos, sujos de fuligem e suor, se entreolhavam sem dizer nada. Sabiam que haviam impedido algo muito maior, mas também que haviam tocado em algo que ia muito além das ruas. Documentos apreendidos mais tarde mostraram nomes de empresários, políticos e até policiais ligados ao grupo. Mas os processos sumiram antes de chegar ao tribunal. E o caso, oficialmente, foi arquivado como ocorrência sem autoria identificada. Hoje, passadas 2 décadas, ainda há quem diga que parte daquele ouro foi usada para financiar campanhas políticas nos anos seguintes. Outros juram ter visto homens mascarados perto do rio, nas horas após a explosão. O certo é que, naquela noite, São Paulo parou. E a rota entrou para a história, não apenas como uma tropa de elite, mas como o símbolo de uma cidade que vive entre o caos e a lei. No fim, essa história deixa uma reflexão amarga. Em um lugar onde o crime e o poder caminham lado a lado, a verdade é o primeiro corpo a desaparecer. E se você quer continuar acompanhando histórias reais que marcaram o Brasil, histórias onde a linha entre o herói e o vilão nem sempre é clara, inscreva-se agora no canal Última Patrulha. Toda semana, uma nova investigação, uma nova cidade e um novo mistério para desvendar. O relógio marcava 00:12, quando o primeiro clarão iluminou a fachada da transportadora. Uma explosão controlada. Os criminosos haviam detonado um dos cofres menores, tentando abrir passagem para o caminhão de fuga. O barulho foi tão forte que os alarmes de carros disparam por toda a rua. Os moradores, assustados, começaram a se aproximar das janelas, tentando entender o que estava acontecendo. Mas logo a polícia isolou o perímetro. Aquela área, a partir daquele minuto, era uma zona de guerra. Dentro do galpão, o ar estava denso de fumaça e adrenalina. Os homens da rota avançavam com cautela,
varrendo o ambiente com lanternas presas nos fuzis. Cada passo era milimétrico, cada sombra podia esconder uma emboscada. De repente, o sargento Moura, que liderava o avanço pela ala leste, fez um gesto rápido com a mão. Silêncio total. Ele havia ouvido algo, um som metálico vindo de trás de uma pilha de caixas. Segundos depois, um vulto se moveu, e a primeira troca de tiros começou. As balas cortaram o ar em alta velocidade, ricocheteando nas paredes. O eco dos disparos preencheu o galpão, e por alguns instantes ninguém sabia quem estava acertando quem. O capitão Salles, do lado de fora, ouvia tudo pelo rádio. Cada som, cada pausa. E quando o tiroteio cessou, ele deu a ordem fria. Confirmar alvos. Avançar por setores. Sem vítimas civis. Lá dentro, 2 criminosos foram encontrados feridos. Um deles com colete tático e um rádio idêntico ao da polícia. Eles estavam preparados. Tinham informações que só alguém de dentro poderia ter passado. A suspeita de vazamento interno caiu como uma bomba entre os oficiais. Se era verdade, o inimigo não estava apenas na rua. Enquanto isso, o segundo grupo de assaltantes tentava escapar pelos fundos. 2 viaturas da rota interceptaram o caminhão de fuga na Rua dos Trilhos. Os criminosos abriram fogo e a perseguição começou. O motorista jogava o caminhão contra os carros da polícia, tentando abrir caminho. Mas uma das viaturas conseguiu se alinhar ao lado e bloquear a passagem. Em segundos, o confronto explodiu. As ruas vazias da Muca se transformaram em um campo de batalha. Os disparos ecoavam entre os prédios antigos. O som se espalhava pelas avenidas. Moradores se abaixavam atrás das janelas, assustados, e as sirenes continuavam cortando o ar, vindas de todas as direções. A 00029, o caminhão foi interceptado definitivamente próximo à Rua Javari. O motorista saiu com as mãos levantadas, mas dentro do veículo, os policiais encontraram algo inesperado. Caixas de munição e armamento pesado, o tipo de arsenal usado em assaltos a carros fortes no interior do estado. O que parecia um simples roubo de cofre era, na verdade, parte de uma operação muito maior. 2 rádios confiscados estavam sintonizados na frequência da própria polícia. E uma das mensagens gravadas dizia: só agir quando o túnel estiver aberto. O capitão Salles ouviu a gravação e entendeu na hora. Os criminosos estavam abrindo um túnel subterrâneo dentro da transportadora. Um plano de meses, talvez anos. Eles não queriam o dinheiro do cofre. Queriam o cofre principal, o subterrâneo, com milhões em barras de ouro. O plano era perfeito, mas eles não contavam que, naquela noite, a rota estaria de plantão.